E aí, torcedor do Vascão, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Rumores começaram a circular pelo mundo do futebol brasileiro nesta manhã. E parece que o Vasco da Gama entrou em um dos momentos mais turbulentos e, ao mesmo tempo, mais promissores de sua história recente. Segundo informações que ainda não foram oficialmente confirmadas pelo clube, a Qatar Sports Investments, conhecida por suas movimentações bilionárias no esporte internacional, teria feito uma proposta que poderia mudar radicalmente o cenário financeiro e esportivo do time carioca. A quantia envolvida seria de valor bilionário, algo que, se concretizado, colocaria o Vasco em uma posição de destaque absoluto dentro do futebol sul-americano, permitindo investimentos históricos em infraestrutura, elenco e marketing, algo que há muito tempo os torcedores sonham. Essa notícia, ainda em tom de rumor, já começou a gerar debates intensos nas redes sociais, em programas esportivos e entre torcedores apaixonados que sonham com dias de glória renovada. A especulação é de que a QSI não estaria apenas comprando ações, mas buscando uma parceria estratégica que transformaria o clube em um projeto global, semelhante ao que fizeram com outros clubes pelo mundo. Fontes internas ainda não confirmaram valores oficiais, mas a movimentação já provoca um verdadeiro frisson no mercado do futebol brasileiro, levantando questões sobre a viabilidade, a logística e, claro, as consequências esportivas dessa possível negociação histórica. A possibilidade de um aporte bilionário do Qatar Sports Investments no Vasco acendeu alertas e esperanças dentro do clube, e a repercussão é imediata. Torcedores, jornalistas e especialistas começam a especular sobre o impacto dessa operação, que, se concretizada, poderia colocar o clube em outro patamar dentro do cenário nacional e internacional. Além de reforçar o elenco, a proposta promete mexer com a estrutura administrativa, com um possível investimento pesado em categorias de base, centros de treinamento e até na modernização do estádio São Januário, que há anos sofre com limitações que impedem a plena exploração comercial. O burburinho é intenso. E a sensação é de que uma virada histórica pode estar prestes a acontecer, colocando o Vasco em uma situação inédita de protagonismo financeiro, algo que poucos clubes brasileiros conseguem alcançar. A Qatar Sports Investments, por sua trajetória em outros países, já mostrou capacidade de transformar clubes de futebol em marcas globais. E a especulação sobre sua entrada no Vasco traz à tona um horizonte repleto de possibilidades. Novas contratações, marketing internacional, contratos televisivos robustos e, principalmente, a chance de devolver ao torcedor uma sensação de clube gigante. Ainda assim, a cautela é inevitável, porque negociações dessa magnitude demandam estudo, aprovação de órgãos internos e, muitas vezes, enfrentam resistência de torcedores preocupados com a identidade e a tradição do clube, tornando esse rumor ainda mais eletrizante. Fontes próximas ao clube sugerem que, mesmo sendo apenas rumores, a proposta da Qatar Sports Investments já teria chegado à mesa da diretoria do Vasco e gerado debates internos intensos. A discussão não envolve apenas o valor financeiro, que é de fato impressionante, mas também questões estratégicas sobre o controle do clube, participação em decisões e a preservação de sua história centenária. Esse tipo de negociação
Se levada adiante, poderia transformar o Vasco em um exemplo de gestão moderna e eficiente, algo que o futebol brasileiro ainda procura consolidar. Além disso, o impacto no mercado de jogadores e nas contratações seria imediato, com possibilidade de atrair nomes de renome internacional para vestir a camisa cruz-maltina. É claro que a repercussão na mídia e entre os torcedores é explosiva, com opiniões divididas entre entusiasmo e ceticismo. Por um lado, a chance de ver o Vasco disputar competições internacionais com elenco reforçado e infraestrutura de ponta é sedutora. Por outro, existe a preocupação de que mudanças abruptas possam afetar a identidade do clube e sua relação com a torcida. O cenário, portanto, é de tensão, expectativa e um verdadeiro suspense, com todos os olhares voltados para as próximas movimentações da diretoria e da QSI, que até o momento mantém silêncio absoluto, alimentando ainda mais o clima de mistério e especulação. Analistas esportivos já começaram a dissecar cada detalhe do rumor, levantando hipóteses sobre como a Qatar Sports Investments poderia conduzir sua eventual entrada no Vasco. Alguns acreditam que a estratégia seria semelhante à utilizada em outros clubes adquiridos ou apoiados pelo grupo, com investimento pesado em infraestrutura, marketing global e contratação de jogadores de elite, elevando o clube a um patamar internacional. Outros apontam para a necessidade de cautela, destacando que aportes bilionários exigem gestão cuidadosa e que a transformação de um clube histórico brasileiro em um modelo global envolve desafios culturais, administrativos e regulatórios. Enquanto isso, o torcedor acompanha cada notícia com ansiedade, compartilhando rumores, analisando posts e debatendo possibilidades em redes sociais, fóruns e programas esportivos, criando um verdadeiro fenômeno midiático em torno de algo que ainda não é oficial. A expectativa é de que qualquer anúncio oficial seja recebido como um marco histórico, não apenas pelo valor financeiro, mas pelo impacto cultural e esportivo que uma negociação dessa magnitude traria para o futebol brasileiro, colocando o Vasco em evidência mundial. A especulação, portanto, continua a crescer, e cada declaração, cada movimentação da diretoria ou da Qatar Sports Investments é interpretada como um sinal de que uma virada histórica pode estar a caminho. O clima de mistério e expectativa também envolve possíveis contratações e reforços imediatos que poderiam surgir caso a negociação avance. Rumores indicam que jogadores internacionais estariam na mira do clube e a Qatar Sports Investments poderia atuar diretamente nas negociações, trazendo nomes de grande impacto, capazes de transformar o Vasco em um verdadeiro candidato a títulos nacionais e internacionais. Além disso, o clube poderia se tornar um polo de desenvolvimento de jovens talentos, com investimentos em infraestrutura de ponta e programas de formação de atletas, algo que, historicamente, sempre esteve abaixo do potencial do clube. As discussões internas, segundo fontes não oficiais, giram em torno de manter o equilíbrio entre investimento estrangeiro e preservação da identidade histórica do Vasco, que é fundamental para não afastar a torcida. A cada nova informação, mesmo que não confirmada oficialmente, o mercado e os fãs entram em um verdadeiro estado de alerta, discutindo possíveis impactos no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores. A sensação geral é de que, se a negociação for concretizada, estamos diante de um dos momentos mais significativos da história do clube.
com potencial de transformar o Vasco em um verdadeiro protagonista global, elevando o futebol brasileiro a um nível de atenção internacional raramente visto nos últimos anos. Enquanto o rumor se espalha, as redes sociais fervilham com opiniões de torcedores, comentaristas e especialistas. Hashtags relacionadas ao possível acordo viralizam. Vídeos com análises surgem a todo momento. E cada movimento da diretoria é escrutinado sob a lente de quem deseja confirmar ou negar a negociação. O clima é de expectativa máxima, misturando esperança e incredulidade, porque o valor bilionário e a magnitude do projeto são difíceis de acreditar sem uma confirmação oficial. Alguns torcedores expressam entusiasmo, visualizando um futuro de glórias renovadas e títulos internacionais. Outros permanecem cautelosos, lembrando casos de investimentos estrangeiros que não trouxeram resultados imediatos. Ainda assim, a narrativa de que o Vasco poderia se tornar uma potência global, com gestão moderna, infraestrutura de ponta e elenco de elite, é irresistível e alimenta discussões em todas as esferas. Até o momento, a diretoria mantém silêncio e a Qatar Sports Investments não se pronunciou, criando um clima perfeito para especulações e rumores que, mesmo sem confirmação, já alteram a percepção de mercado e torcida sobre o clube, transformando essa história em um verdadeiro burburinho esportivo que promete mexer com o futebol brasileiro nos próximos meses. A especulação sobre a entrada da Qatar Sports Investments no Vasco da Gama abre espaço para uma infinidade de possibilidades, e os comentários sobre impactos esportivos, financeiros e culturais se multiplicam a cada minuto. Torcedores já sonham com a contratação de nomes de renome internacional, capazes de elevar o padrão do time a níveis inéditos no futebol brasileiro. Algo que poderia atrair mais patrocinadores, visibilidade na mídia global e até influência direta nas competições continentais. Alguns analistas acreditam que, caso a negociação se concretize, o Vasco poderia seguir um modelo similar ao de clubes europeus transformados por investimentos estrangeiros, combinando modernidade, marketing global e reforço de elenco. A ideia de tornar o clube um protagonista internacional empolga, mas também levanta questões sobre identidade e tradição, já que a torcida espera que a história e os valores centenários do Vasco sejam preservados. Além disso, há rumores de que a QSI poderia atuar diretamente na gestão, com influência sobre decisões estratégicas, algo que gera debates acalorados entre especialistas e fãs. Por ora, a expectativa é de um cenário completamente novo, em que o Vasco poderia se tornar referência em administração esportiva no Brasil, transformando sua relação com patrocinadores, torcedores e mídia de maneira inédita, com cada movimento observado de perto por todos os envolvidos. Entre as discussões mais quentes está a possibilidade de uma reformulação completa do elenco, com contratações que poderiam incluir jogadores internacionais, reforçando posições estratégicas e elevando a competitividade do time em campeonatos nacionais e continentais. Rumores indicam que nomes de destaque poderiam chegar imediatamente, e a Qatar Sports Investments estaria disposta a investir cifras significativas para garantir o sucesso esportivo e comercial do clube. A expectativa de dias gloriosos também envolve a infraestrutura do Vasco, com modernização de São Januário, centros de treinamento e categorias de base, algo que poderia transformar o clube em um verdadeiro celeiro de talentos.
Torcedores sonham com um futuro em que o Vasco disputa títulos de expressão internacional, fortalece sua marca e cria um ecossistema sustentável de sucesso esportivo e financeiro. Por outro lado, a notícia ainda gera certo ceticismo, porque grandes investimentos estrangeiros no futebol brasileiro nem sempre resultaram em êxito imediato, e há preocupação com o equilíbrio entre dinheiro, gestão e identidade do clube. Ainda assim, o burburinho cresce, com cada rumor sendo analisado e comentado, criando uma expectativa coletiva que transforma a possibilidade em um verdadeiro espetáculo midiático. Os especialistas também levantam hipóteses sobre o impacto no mercado do futebol brasileiro como um todo, sugerindo que a entrada de um investimento bilionário no Vasco poderia influenciar outros clubes a buscarem parcerias estratégicas internacionais. A possibilidade de competitividade renovada levanta debates sobre equilíbrio de forças nos campeonatos nacionais, contratos televisivos e direitos de imagem, gerando discussões profundas sobre como o futebol brasileiro poderia se modernizar rapidamente. A Qatar Sports Investments, por sua trajetória em outras partes do mundo, já demonstrou capacidade de transformar clubes medianos em potências globais. E o rumor sobre o Vasco faz com que torcedores e analistas imaginem um futuro em que o clube disputa títulos de grande expressão, eleva sua marca internacionalmente e estabelece novas regras de gestão esportiva. No entanto, cada passo nesse processo dependeria de negociações complexas, aprovação interna da diretoria e adaptação às regras do futebol brasileiro, criando um cenário de suspense e expectativa que mantém o assunto em alta. A sensação é de que estamos diante de um momento histórico, em que o simples rumor de uma negociação bilionária já provoca repercussão global e desperta sonhos de um futuro que muitos consideravam distante. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Enquanto os rumores se espalham, o impacto sobre os torcedores é imediato. Discussões acaloradas, especulações sobre futuras contratações e debates sobre identidade do clube dominam redes sociais, fóruns e programas esportivos. Há quem defenda a entrada do investimento como única forma de modernizar o Vasco e torná-lo competitivo internacionalmente. Outros alertam para o risco de perder a essência histórica do clube em troca de cifras milionárias. A tensão é palpável, porque a história do Vasco, construída ao longo de mais de um século, se mistura com a possibilidade de um futuro marcado por avanços tecnológicos, marketing global e conquistas esportivas de grande porte. A QSI, por sua vez, mantém silêncio absoluto, o que aumenta ainda mais o clima de expectativa e mistério, tornando cada movimento da diretoria e cada especulação na mídia objeto de análise intensa. A combinação de fatores cria um ambiente explosivo de discussão, com especialistas, torcedores e jornalistas tentando antecipar os desdobramentos e imaginando como o futebol brasileiro e a própria trajetória do Vasco poderiam ser transformados de maneira definitiva. O burburinho também levanta hipóteses sobre a relação do Vasco com patrocinadores e investidores nacionais, que poderiam se sentir motivados ou pressionados diante de um aporte bilionário estrangeiro. A entrada da Qatar Sports Investments poderia redefinir contratos, acordos de naming rights e ações de marketing, colocando o clube em um patamar de visibilidade sem precedentes.
A especulação é de que, com recursos robustos, o Vasco poderia se tornar uma referência não apenas em campo, mas na gestão de sua marca, atraindo atenção internacional e inspirando outros clubes brasileiros a buscar modelos semelhantes de investimento estratégico. Torcedores, por sua vez, acompanham cada rumor como se fosse uma final de campeonato, analisando declarações, notas da imprensa e qualquer movimentação da diretoria. A mistura de expectativa, esperança e cautela cria um clima de euforia controlada, em que cada informação, mesmo não confirmada, é amplamente debatida e interpretada. Essa atmosfera transforma o rumor em um verdadeiro fenômeno midiático, mostrando que o impacto de uma possível negociação bilionária vai muito além do campo, atingindo a cultura esportiva, econômica e social do clube e de sua torcida. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.